paz da parte do nosso Senhor Jesus. Bem-vindos a todos vocês que neste dia puderam estar aqui conosco. Sei que muitos estão também nos assistindo em suas casas. Nós não estamos vivendo os melhores momentos das nossas vidas, com certeza. Há muita luta, há muita dor, há muitas angústias, ansiedades. Gostaríamos de poder passar deste ano para o próximo ano e fazer um reset, né? Fazer um reboot na nossa máquina e começar tudo de novo. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. E que Deus tem nos chamado a vivermos esta época, chamados a sermos a igreja de Jesus neste momento. E Deus tem cuidado de nós, tem nos suprido, tem nos abençoado. O fato de nós estarmos aqui hoje é um sinal de que Deus é bom, que Deus tem cuidado, Ele tem suprido as nossas vidas. Talvez nós não tenhamos tudo o que nós queremos, mas nada tem nos faltado. O Natal, ele traz para nós uma grande oportunidade de alinharmos o nosso coração. Eu gosto da ideia do Natal ser no final do ano. Na verdade, a gente não sabe quando Jesus nasceu de fato. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Há toda uma tradição que acabou pontuando esse dia 25 de dezembro como sendo uma data para celebrar o nascimento de Jesus. Mas gosto da ideia do nascimento de Jesus ser comemorado no fim do ano, porque estamos também na expectativa do ano que vai começar. E nada mais oportuno do que começar um novo ano, relembrando o grande movimento que Deus fez em favor da humanidade, em favor de você, em favor de mim, em favor de nós. Escolhemos para esse mês de dezembro esse tema, paz sobre todos. Paz é algo que todos nós desejamos, todos nós ansiamos. Quando nós conversamos com as pessoas lá fora, há uma expectativa por dias melhores, por dias de paz, por dias sem dor, por dias de mais prosperidade. A paz, talvez, que o mundo deseja e que o mundo sonha, é uma paz muito ligada com o bem-estar físico, com o bem-estar material, com o bem-estar emocional, e não está errado, todos nós gostaríamos e desejaríamos muito estar em paz. Quando eu penso em estar em paz, e querendo ficar em paz, eu sempre fecho os meus olhos e imagino eu na praia, sentado numa bela espreguiçadeira, olhando aquele mar imenso, e não necessariamente todas as coisas estão em paz. O mar está em movimento, o mar pode estar até num dia de maior força da maré, mas o simples fato de poder sentar e contemplar a imensidão daquele mar sem fim, traz paz ao meu coração. Consigo olhar para aquele mar e ilustrar para a minha própria imaginação o tamanho do Deus que cuida de mim. A verdadeira paz, ela não é, de fato, estarmos todos sem nenhum problema. A paz humanista é esse desejo que nós temos humano de não ter problemas, na verdade, nunca foi a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus para nós é uma proposta de elevar o nível da nossa paz. Talvez você esteja aqui hoje e já ouviu muito sobre Natal, mas talvez você esteja aqui hoje e não tenha ouvido tanto, e eu quero agora falar um pouco mais de como nós podemos, a partir do Natal, entender de fato o que significa ter paz. Que ao final dessa minha palavra, você possa ter certeza de que é possível ter paz sobre todos.
que é possível ter uma paz que não necessariamente é um bem-estar humano, mas que é suficiente para que eu viva os próximos dias e o próximo ano em paz. Eu escolhi um texto que está narrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, e nós já cantamos esse mesmo evento histórico já nas canções neste culto. E eu vou destacar apenas um versículo deste momento tão precioso, tão peculiar, que foi o momento em que os pastores viram o céu se abrir e viram a glória de Deus. Os anjos se manifestam e cantam glórias a Deus e anunciam o que à humanidade? A paz. Olha que interessante, eu vou ficar somente nesse versículo. Nós conhecemos o contexto. Os pastores estavam num dia normal, fazendo as suas atividades normais. Provavelmente a rotina do dia havia acontecido de maneira normal. Não havia naquele tempo coronavírus. Estavam todo mundo juntos, misturados e aglomerados. Mas, de repente, algo surgiu no céu. É como se o céu se abrisse. É como se, de repente, algo no céu abre-se uma dimensão invisível que, de repente, se torna visível. E por que era invisível e se torna visível? Porque é possível visualizar os anjos. Os anjos são visualizados. Você já viu um anjo? Às vezes a gente fala, com uma pessoa que a gente gosta muito, ele fala assim, você é um anjo na minha vida. Mas a gente sabe que, na verdade, anjos não são vistos a toda hora. Anjos dificilmente serão vistos. Talvez você vai passar a sua vida toda e nunca vai ver um anjo. Mas eles existem. Eles habitam uma dimensão sobrenatural, invisível, conhecida como os céus. Toda vez que a Bíblia fala sobre os céus, na verdade, a gente olha para os céus, mas céus significa uma dimensão espiritual, uma dimensão como se fosse um universo paralelo. Para quem gosta agora das séries que são vividas nesses dias. Mas é verdade, existe sim esse mundo paralelo, essa dimensão sobrenatural, onde habitam seres espirituais. Mas naquele dia, Deus decidiu abrir uma janela do céu. E essa janela, ao ser aberta, aqueles pastores contemplam uma multidão de anjos. Dependendo da versão que você escolhe para ler esse texto, você vai ver palavras como milícias de anjos. Multidão de anjos. Se você e eu talvez vamos passar a vida toda e não vamos ver um anjo, aqueles pastores tiveram o privilégio de ver milhares de anjos. Não é à toa que eles ficaram com medo. Não é à toa que eles se aterrorizaram. Eu também ficaria. Tem dias aqui que quando tudo termina e o dia escurece, eu ainda estou aqui na igreja. E sou escolhido por ser o último a fechar toda a igreja. Não é uma sensação muito gostosa. Porque você apaga as luzes lá no fundo e você sai por lá. Há todo um trajeto que você faz na escuridão. E aqueles pastores estavam mais ou menos nesse tempo, uma noite escura, não havia iluminação pública, naquela época não existiam as concessionárias de energia. Mas de repente o céu se torna claro, uma janela é aberta, e a luz que ilumina aquele chão, aquele pasto, é a própria glória de Deus. Se isso acontecesse um dia que eu fosse fechar a igreja e abrisse e viesse um clarão, eu ia pedir, eu ia gritar. Socorro, Jesus! Toma conta, está amarrado. Não é à toa que os anjos dizem, não tenham medo.
Não tenham medo, eis que trago a vocês boas novas, trago uma boa notícia, trago a vocês o evangelho, trago a vocês uma história de vitória. Na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, e aqui é onde eu quero chegar. Glória a Deus nos mais altos céus. E paz na terra, àqueles de quem Deus se agrada. Eu escolhi uma versão, nova versão transformadora, mas eu explico daqui a pouco o porquê. Mas a gente já cantou esse versículo, a gente até sabe esse versículo de cor. Mas que bom que existe o Natal, porque a gente pode olhar de novo para esta mensagem e entender o que aqueles anjos com essa declaração tão forte queriam nos dizer sobre o Natal. Através desse versículo, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles a quem Deus se agrada, nós podemos entender 3 coisas sobre o Natal. Eu não sei o que você sabe sobre o Natal. Eu sei bastante coisa sobre o Natal. Natal para mim é comida, é presente, é casa iluminada, amigos ao redor da mesa, muita sobremesa, café da manhã, repetindo a ceia de Natal, mais sobremesa. Isso tudo é Natal, isso faz parte. Mas naquele momento, o que aqueles anjos queriam nos ensinar era que o Natal tem alguns outros significados muito mais importantes. Primeiro significado que aqueles anjos ensinam aos pastores é que o Natal é um convite. O Natal é um convite. Por que o Natal é um convite? Percebam, no próximo slide eu destaquei 2 paralelos. Olha lá a palavra céus e a palavra terra. Não sei se você já tinha parado para pensar e tinha prestado atenção sobre isso, mas é também a mesma maneira como Jesus ensina a nós a orarmos. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Na verdade, é a primeira vez que a gente vê essa expressão. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles a quem Deus se agrada. Ou seja, com a vinda daquele menino, aquele neném que nasceu na cidade de Davi, os céus se encontram com a terra. As dimensões, a espiritual e a física estavam separadas pelo pecado do homem. Havia um abismo. Era impossível acessar esse plano espiritual. Mas Deus faz um convite. Ele abre os céus. Ele envia Jesus como menino, um ser espiritual que vivia ao lado de Deus, o seu próprio filho, o que era o próprio Deus, em toda a sua plenitude, ele se limita a um bebê e vem nascer na terra. Deus faz um convite à humanidade. Venha conhecer o meu filho. Sabe por que o Natal é um convite? Porque é uma maneira de nós trazermos à memória como tudo começou. É novamente Deus refazendo um convite a nós. Está acabando o ano, as coisas não funcionaram como a gente gostaria que tivesse funcionado, mas não importa. Há 2000 anos eu faço um convite. Há 2000 anos meu convite continua sendo feito. E a pergunta que não quer calar, e o Natal traz para nós essa pergunta: você já aceitou o convite de Deus? Você já aceitou esse convite de conhecer a Jesus?
de entender quem é Jesus em toda a sua plenitude, o Filho de Deus, aquele que tinha excelso, magnânimo, esplendoroso, cósmico, se encontra agora numa manjedoura. Deixou os céus, os palácios celestiais, e veio habitar entre nós, numa manjedoura em Belém. Eu não sei o que você vem procurando no Natal. Nós, no nosso coração, a gente acaba procurando beleza, a gente procura sofisticação, a gente vai até no shopping para ver a decoração de Natal. Porque a gente se encanta com toda aquela beleza, com todas aquelas luzes, aquelas decorações, e aqueles ursos de pelúcia gigantes. Aqueles ursos você pode abraçar, não sei se o segurança vai deixar, mas eles não passam coronavírus. Mas o Natal, ele não é coisas grandiosas, não são lindas decorações, mesas de comidas suculentas e sobremesas melhores ainda. Natal é um menino, um filho de Deus, vindo até nós. É um convite a mim e a você. O Natal, então, se torna esse sinal que pela primeira vez acontece. Os céus e a terra se encontram. E os anjos fazem o quê? Dão glória a Deus. Quando a gente canta aqui, não parece que a gente chega no céu? Quando o louvor está envolvendo a gente, o Espírito Santo do Senhor, parece que a gente experimenta um pedacinho do céu. Mas é isso que o Natal vem nos ensinar. Vem nos ensinar com esse convite a conhecer Jesus, e esse convite é a dar glória a Deus. Você é capaz de dar glória a Deus? Sabe por que nós damos glória a Deus? Nós damos glória a Deus porque Ele enviou o seu Filho Jesus. Essa é a razão da glória de Deus. Os anjos, tem um comentarista que eu li e eu fiquei assim até bem, meio assim em dúvida se isso pode ser verdade ou não. Mas ele ousa dizer que os anjos não sabiam o que ia acontecer. Os anjos não tinham ideia de como Deus ia resolver o problema da humanidade, como Deus ia fazer de novo essa ponte para encontrar com a humanidade. E quando os anjos veem o nascimento daquele bebê, a criança, ela respira pela primeira vez o ar que nós mesmos respiramos. Os anjos, então, eles entram em êxtase, eles dão glória a Deus porque eles estão começando a ver o programa de salvação de Deus para a humanidade. Um plano infalível. Um plano que não é humano, mas um plano que é de Deus, porque todos os momentos os homens procuraram, as mulheres buscaram a Deus, mas não conseguiram acessar esse plano espiritual. E Deus, com uma criança na manjedoura, faz os céus encontrarem a terra. Por isso a gente dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Natal é isso. O Natal é um momento de glória a Deus. É um convite à adoração. É um convite a conhecer o menino Jesus. O próximo slide vai mostrar uma outra situação que tem a ver com a glória. Existe glória nos céus. E o que existe na terra? Paz. Existe glória nos céus e agora existe paz na terra. Você pode imaginar que existe paz na terra? Você e eu que estamos vivendo 2020. Será que nós estamos experimentando de fato essa paz que o texto está dizendo que está na terra, desde o Natal? Se o Natal é um convite, a segunda coisa que o Natal é paz. O Natal é um convite, o Natal é paz. E que paz é essa? Não é aquela paz que eu contei para vocês, a paz que nós desejamos, do bem-estar, de não ter problemas. A paz não é um ambiente. A paz é uma pessoa. A paz é Jesus.
ao ler os evangelhos e alguns outros textos bíblicos, você vai perceber que Jesus, ele é a essência da paz. Isaías 9, versículo 6, quando diz lá que um menino se vos deu, e ele será chamado Príncipe da Paz. Efésios, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: ele, Jesus, é a nossa paz. Se não bastasse isso, Jesus declarou em João 14, 27, a minha paz vos dou. E quando Jesus ressuscitou, depois de todo aquele martírio na cruz, os discípulos estavam com medo, escondidos. Jesus aparece e se revela. E a primeira palavra que sai da boca do ressuscitado é: paz seja convosco. Jesus é a paz. Não é essa paz que as pessoas estão querendo enxergar. Porque paz não é ausência de problemas. Paz é uma pessoa. Paz é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, pagou o preço. Porque não bastava só os céus se encontrarem com a terra. Era preciso um sacrifício. Era preciso que aquele bebê que necessitava do leite de Maria, que precisava da proteção de José, viesse a se tornar um homem que derramaria o seu sangue na cruz para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Natal é um convite, mas o Natal também é uma pessoa. Natal é a própria paz. Que paz você tem procurado? Qual é a paz que você tem ansiado viver? O que você faz quando você deita a sua cabeça no travesseiro, desejando paz? Será que é realmente uma praia? Será que a paz para você é uma conta bancária positiva? A paz para você é um casamento com o amor da sua vida? A paz para você é o quê? O Natal nos ensina que a paz não é nada disso. A paz é uma pessoa, é Jesus. Se tem uma coisa que a gente precisa, é de Jesus. Quando nós começamos a nos sentir sem paz, quando as coisas ao nosso redor se angustiam, quando as respostas não chegam da maneira como a gente quer, quando há silêncio, quando nada acontece, quando o dinheiro não é suficiente, quando não existe saúde, quando não existe nada, e nós nos rendemos a Jesus, é que de fato a gente é capaz de experimentar a paz que excede todo entendimento. E a gente ensina para as crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E o barco vai para onde? Para a tempestade. Mas não importa, nós podemos ter paz. Para a sua ceia de Natal, para a sua comemoração, não esqueça de convidar essa pessoa, não esqueça de convidar Jesus. Jesus é a paz na terra. Que nós, como igreja, sejamos esses embaixadores da paz. Sejamos os missionários, sejamos os ministros de Deus, a quem nos é dada a oportunidade. E eu falei sobre isso já, na primeira mensagem de dezembro. O ministério da reconciliação. A nós é nos dado o privilégio, porque Deus podia ter dado esse privilégio aos anjos. Os anjos poderiam continuar sendo os ministros da paz. Mas Deus escolheu a sua igreja para representar essa pessoa, através do Espírito Santo dele em nós. Se o Natal é um convite, se o Natal é uma pessoa, é a própria paz, o Natal também é um milagre. Vocês já ouviram falar, né? O milagre do Natal. Existe até filmes, agora passam-se na televisão, o milagre do Natal. Quem não gosta de um milagre? Quem não deseja um milagre?
Mas milagre chama milagre porque milagres não acontecem o tempo todo. Se acontecessem o tempo todo, não seriam milagres. Mas que milagre é esse que acontece no Natal? Quando a paz existe na terra, existe um milagre que acontece. Acontece que Deus torna, por causa de Jesus, Deus torna a humanidade objeto da sua aprovação. Aqueles a quem Deus se agrada. De quem Deus se agrada? De todas as pessoas. Da mesma maneira que nós somos os ministros de Deus para a reconciliação, o que o Natal nos diz é que o Natal nos mostra um milagre. Deus se reconciliando com as pessoas. Deus envia Jesus e a sua mensagem de paz não é uma mensagem de guerra, não é uma mensagem de condenação, não é uma mensagem de acusação, não é uma mensagem dizendo assim: vocês pecaram e agora serão destruídos. Vocês tentaram, mas fracassaram. Agora eu experimente da minha ira. Não. Diz Deus, Deus fez o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que Ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro milagre. O problema é que eu e você, a gente se acha bonzinho demais. A gente se acha merecedor dessa graça. Mas quando ele diz lá que é aqueles a quem Deus se agrada de todos. Deus se agrada de mim, de você, que se achamos bonzinhos, mas Deus se agrada também dos marvados. Deus quer alcançar todos. E todos podem ser alcançados, e isso é um verdadeiro milagre. Quem de vocês hoje tem orado para alguém que você ama muito, possa se reconciliar com Jesus, se reconciliar com Deus através de Jesus? Quem aqui hoje tem orado, pedindo para o Senhor um milagre? A conversão, a transformação de corações de pessoas que você ama. O Natal mostra que esse milagre vai acontecer, que esse milagre pode acontecer, que se você tem que orar e agradecer e pedir: Senhor, faça esse milagre na minha vida, na vida da pessoa que eu amo, na pessoa que eu quero bem, na pessoa que eu gostaria que estivesse sentada aqui do meu lado. Porque existe Natal, a gente pode orar por esse milagre. Quando aqueles homens cegos, aleijados, leprosos chegavam até Jesus, Jesus perguntava: o que você quer que eu faça? E eles falavam assim: eu quero ser curado. E algumas vezes Jesus falava assim: os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Abre o olho e veja. Isso é milagre. Milagre é transformação de vida. Não passe o Natal sem fazer essa reflexão. Sem fazer essa reflexão de que o Natal é esse convite. É um convite para reconhecer que Jesus é a paz que nós buscamos. E que ao acolhermos essa paz, um milagre acontece nas nossas vidas. Convite, paz, milagre. Isso significa Natal. Glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra àqueles de que Deus se agrada. O que eu desejo para cada um de vocês, eu desejo o que o próximo slide vai dizer para nós. Pode passar o próximo. Mudou? Pode mudar mais um. Aê! O que eu desejo para vocês é que a paz esteja sobre todos. Que Jesus, de fato,
renasça nos nossos corações. Nesse momento de dor, de angústia, quando nós ficamos sem respostas, quando as coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse, nós temos uma oportunidade de parar de olhar para as coisas e olhar para o Criador das coisas. E o Natal nos dá esse ajuste de foco. Faz nos lembrar que os céus se abriram e se encontraram com a terra. Jesus, o menino, nasceu. E este Jesus se torna uma pessoa que vai promover a paz. E será o alimento, será o meu alimento de paz. Não importa por onde eu ande. Não importa por o que vai me acontecer. Não importa o que vai ser de 2021. Mas se nós recebermos a Jesus, permitirmos que Ele renasça em nossos corações, confessando a Ele a nossa incapacidade, a nossa incompetência, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, e nos transformar em pessoas cheias de paz, para a glória de Deus, para a glória de Deus, amém?